da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Versículos 76 e seguintes. Lucas 1, 76. A gente nem está acostumado, né, que no Evangelho de São Lucas tem um capítulo com 76 versículos, né? Porque o capítulo 1 é longo mesmo. É quase o finalzinho do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Lucas 1, 76. Você conhece bem esta passagem. Estava no dia da circuncisão e de dar o nome ao filho de Zacarias e Isabel. E o povo até queria dar o nome de Zacarias, mas Isabel insistia que o nome dele era João. E o povo estranhou porque ninguém estava acostumado com aquele nome. Não havia ninguém na família com esse nome. O próprio Zacarias, então, com sinais, ele não estava falando, você lembra disso? Ficou mudo, porque descreu lá quando o anjo lhe falou. Pegou uma tabuinha e nela ele escreveu: João é o seu nome. E na Bíblia sempre o nome fala da identidade da pessoa. Fala daquilo que a pessoa é. Fala daquilo que Deus fez à pessoa. E daí vem a vocação, a missão daquela pessoa. E o que quer dizer o nome João? A tradução assim, literal, é Javé é favorável. Javé é favorável. Mas o que é esse Javé é favorável? A coisa mais linda é o amor de Deus por nós. Esse excede. Esse Deus que vem como que sobre nós. É um pai que vem sobre o seu filho. Isso que quer dizer o favor de Deus. Isso que quer dizer a ternura de Deus. Nós falamos disso também, a graça de Deus. Deus que se inclina para a sua criatura. Deus que se volta para a sua criatura. Deus que se põe como que sobre a sua criatura. O nome João quer dizer isso. Javé está nesta situação. Javé está realizando isto. O Senhor está sendo favorável. O Senhor está se inclinando para o seu povo. O Senhor está se voltando para o seu povo. O Senhor está amando o seu povo. O Senhor está cheio de ternura para com o seu povo. João queria dizer isso. E quando Zacarias apresenta ali diante daquele povo todo, aquele lindo hino, bendito seja o Senhor Deus de Israel, no versículo 68, porque visitou o seu povo e o resgatou. Suscitou-nos um poderoso Salvador na casa de Davi. E vem então cantando este hino. Quando chega ao versículo 76, inspirado pelo Espírito Santo, Zacarias, que é o pai, começa a dizer a vocação de João, a identidade de João, quem Deus fez João. Leia comigo então o versículo 76 e seguintes. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho, para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Então, meus irmãos, qual era a vocação de João? Essa que está tecida aí. E tu, menino, serás chamado profeta
do Altíssimo. Nós estranhamos um pouco essa expressão, serás chamado. Porque para nós, serás chamado é fraco. Bom, eu sou chamado profeta, mas eu não sou. Não, só que para a mentalidade dos judeus, o nome era tudo. O nome dizia o que a pessoa é. Então, ser chamado profeta, na linguagem judaica, é mais forte do que ser profeta. Ser chamado profeta, para eles, é mais forte do que simplesmente dizer, tu serás profeta. Na nossa maneira de hoje, nós diríamos, e tu menino, tu serás profeta do Altíssimo. E disse tudo. Só que para um judeu, tu serás chamado profeta do Altíssimo, quer dizer, o teu nome é esse, a tua identidade é esta, o que tu és é isso. Era mais forte do que dizer simplesmente, tu serás profeta do Altíssimo. E tu menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo. Por quê? E aí que está o importante. Porque precederás o Senhor. Preceder quer dizer ir na frente. Tu irás na frente do Senhor. Tu precederás o Senhor. Tu andarás na frente. Abrirás caminho para o Senhor. E lhe prepararás o caminho. E lhe prepararás o caminho para dar ao seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. E o conhecer dos hebreus, não é dos judeus, não era simplesmente um conhecer intelectual. Não, o judeu era muito prático, muito concreto. Sempre foi, ainda hoje, né? O judeu é muito prático. Muito prático. O conhecer deles não era um simples conhecer intelectual, não. Era um conhecer experimental. Em outras palavras, seria isso no nosso linguajar de hoje, para dar ao seu povo experimentar a salvação. Experimentar a salvação pelo perdão dos pecados. Pelo perdão dos pecados. Por que eu escolhi esse trecho? E vamos começar trabalhando com eles. Porque, meus irmãos, eu não tenho dúvida. A vocação da renovação carismática é a vocação de João Batista nos nossos tempos. Assim como naquele tempo Deus escolheu João, uma pessoa, e o nome dele dizia, Deus é favorável, Javé é favorável, o Senhor está inclinado para o seu povo. E favorável quer dizer isso, antes as coisas podiam estar difíceis, atrapalhadas, com impedimento, agora não, tudo está favorável. Em outras palavras, vocês conhecem, agora é o tempo favorável, conhece, não conhece? Agora é o dia da salvação, quer dizer, tudo está favorável, tudo está a favor, o vento está soprando nesta direção, Javé está favorável. E porque Javé está favorável, tudo está favorável, tudo está preparado, tudo está pronto, tudo leva nesta direção. Nós, da renovação carismática, recebemos de Deus hoje esta vocação, a vocação de João. Hoje, irmãos, Deus está favorável. Nós estamos vivendo um kairos. Estamos vivendo um kairos. Estamos vivendo um tempo favorável. Estamos vivendo um tempo de salvação. Eu gosto de falar assim. No tempo de abacate, dá abacate. No tempo de manga, dá manga. Né? No tempo de laranja, dá laranja. No tempo de jabuticaba, a jabuticabeira fica preta de jabuticabas. E assim para frente. Fora do tempo, é difícil, né? Aparece, cai lá alguns frutos temporões. Até a expressão é essa, né? O que é um fruto temporão? Fora de época, fora de tempo, né? Mas, você sabe que o fruto temporão é fruto temporal. Mas no tempo dá em abundância, graças a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de graça. O que dá no tempo de graça? Dá graça. Dá graça. Nós estamos vivendo um tempo de salvação. O que dá num tempo de salvação? O que dá é salvação. Javé é favorável. Hoje o Senhor está favorável. Tudo está cooperando. Tudo está cooperando para o bem. Tudo está cooperando para que esta hora aconteça, este momento de salvação aconteça, esta hora de graça aconteça, tudo está favorável. A renovação carismática é chamada a viver hoje, né, a vocação de João. Por quê? Porque hoje Javé, o Senhor, está favorável.
E o que a renovação é? Assim como o Senhor escolheu uma pessoa que tinha um nome, que era João. Hoje o Senhor não escolheu apenas uma pessoa, mas o Senhor escolheu um povo. Nós podemos falar sem medo, escolheu um corpo. A renovação carismática é um corpo profético, como João foi um profeta. E claro, o profeta não, vocês sabem muito bem disso, né? O profeta não é o adivinhão. Ainda existe na nossa mentalidade, mesmo subconsciente, aquela ideia de que o profeta é o adivinhão, é que adivinha o futuro, né? Então o pessoal que lê Búzios e tal, seriam os maiores profetas. Só que não é nada disso, graças a Deus, né? O profeta não é o adivinho, mas o profeta é aquele por quem Deus fala, e mais do que fala, é aquele por quem Deus age, aquele por quem Deus está fazendo a coisa. Meus irmãos, a renovação hoje é um corpo profético para falar à igreja, para falar à sociedade, para falar à humanidade, para mostrar à humanidade, para ser sinal para a humanidade. Ela está sendo justamente esse corpo profético pela qual Deus está agindo, pelo qual Deus está fazendo, pelo qual Deus está mostrando, para que o povo experimente na pele, experimente no concreto. A renovação está sendo este corpo profético para o Senhor. E o Senhor quis necessitar, o Senhor quis precisar de um corpo profético como precisou de João. E assim como Zacarias, que era pai, inspiradamente disse: e tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo. Hoje o Senhor diz da renovação. A renovação, gente, será sempre menina, será sempre criança, sempre criança. Pela graça de Deus, nós temos já anciãos na renovação, temos adultos na renovação, temos jovens na renovação, temos muitos adolescentes na renovação, temos muitos adolescentes, temos muitas crianças e muitos bebezinhos de colo na renovação, temos e sempre teremos. Por essa razão, a renovação será sempre criança. E aí que está, também os adultos, também os jovens na renovação. Quando falo jovem, não é jovem no sentido os jovens, não. As pessoas estão na idade jovem de renovação. As pessoas já estão no estágio, na idade adulta na renovação. E há pessoas que já são anciãos na renovação. Mesmo esses que já chegaram a serem anciãos, serão crianças. Crianças maleáveis na mão do Senhor, e só poderão realizar a sua missão de anciãos, de adultos na renovação, de jovens ardorosos na renovação, se forem crianças, porque Jesus mesmo mostrou. É preciso ser criança para poder estar no reino, possuir o reino e viver o reino e espalhar o reino. Não tem outro jeito. Então, e tu, menina, renovação, serás chamada profeta do Altíssimo. Serás profeta do Altíssimo. Serás um corpo profético do Deus Altíssimo. Por quê? Porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho. Agora prestem bem atenção a isso. O que é que João fez? João veio e preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Não é? João veio imediatamente antes. Vejam bem, João foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. E quem trouxe o Espírito Santo para João foi Maria. Maria veio visitar Isabel. E quando chegou, a criança saltou no ventre. E Isabel percebeu que não era simplesmente aquilo que acontece com uma criança em gestação, que mexe na... Isabel percebeu que foi diferente. E diz o Evangelho de São Lucas, um pouquinho atrás, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e começou a falar a Maria. E disse mesmo, a criança saltou, assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. E João foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, né, por obra de Maria. Foi Maria o veículo, o caminho, o canal pelo qual chegou o Espírito Santo a João, e João foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, João preparou o caminho para Jesus. Passaram-se esses séculos
Todos. Irmãos, agora estou dizendo, chega a renovação. Estou lhes dizendo, a renovação retoma, Deus faz a renovação retomar a missão de João. A missão profética de João. A renovação é aquela de quem Deus diz: tu serás chamada profeta do Altíssimo, porque precederás, irás na frente do Senhor e lhe prepararás o caminho. Prepararás o quê? Caminho, mas prepararás o quê? João preparou a primeira vinda de Jesus. Nós, na renovação, estamos preparando o quê? A segunda vinda de Jesus. Não se esqueça disso. Nós estamos aqui preparando a segunda vinda de Jesus. E assim como Jesus veio uma vez, Jesus está para voltar. E veja bem, nós também temos recebido o Espírito Santo. E de que maneira nós temos recebido o Espírito Santo? De que maneira nós temos recebido o Espírito Santo? E por que tudo isso, irmãos? Para preparar a segunda vinda de Jesus. Isso tudo está nos indicando. Portanto, a segunda vinda de Jesus está próxima. Quanto tempo falta? Eu não sei. Jesus disse, ninguém sabe, com precisão ninguém sabe, mas que está próximo, está próximo. Por que eu posso dizer isso? Porque nós estamos recebendo hoje esse derramamento do Espírito. Não perca o que está aqui em Lucas 1, né? Mas vamos ser ágeis hoje. Vamos lá para os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, novamente, para você poder entender tudo isso. Por que eu estou fazendo isso? Irmãos, é muito importante saber quem nós somos, a nossa identidade como renovação. E por isso, qual é a nossa função na igreja e no mundo? Qual é a nossa missão na igreja e no mundo? É importante nós sabermos. Se nós não sabemos a nossa missão, se nós não sabemos a nossa identidade, nós vivemos 1000 coisas menos aquilo que Deus quer para nós. Menos aquilo que Deus espera. Atos 1. O que acontece aí em Atos 1? Jesus está se despedindo dos seus apóstolos. Ele lhe diz que aguardem, não se afastem de Jerusalém, mas que esperem em Jerusalém, o quê? O cumprimento da promessa de seu Pai, que é versículo 4, né? Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, leia comigo, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Jesus está anunciando, vocês vão ser batizados no Espírito Santo, daqui a poucos dias. Então, não se afastem, mas esperem aqui em Jerusalém o cumprimento da promessa de meu Pai. Versículo 5, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Você sabe muito bem o porquê Jesus usou o verbo batizar. Naquele tempo o verbo batizar não era um verbo comum, não era um verbo que apenas indica como hoje o sacramento do batismo. Não, era um verbo comum que qualquer dona de casa usava. Porque o batizar não é simplesmente a gente pegar e molhar ou derramar, não, é até o contrário. Batizar é você pegar um lenço e mergulhar o lenço na água. Para quê? Para que então o lenço fique encharcado de água. As fibras do tecido fiquem impregnadas de água. Quando você retira, está derramando água por todos os lados. Agora troca a coisa, em vez de ser água, se é óleo, se é vinho. De tal maneira, o lenço vai ficar impregnado de vinho. As fibras do tecido vão ficar impregnadas de vinho, que dificilmente você recupera este lenço. É ou não é? E na hora que você tira, ele está derramando vinho. Na hora que você retira, ele está recendendo, cheirando vinho. E vai ficar muito tempo cheirando vinho. Vai. Até vai ter o gosto do vinho. Não sei se você recupera, se você realmente deixar um bom tempo dentro do vinho. Se você deixar curtir o seu lenço dentro do vinho. O ser batizado no Espírito é ser curtido no Espírito Santo. Quando você pega lá as suas pimentas e pega também a sua cenoura, a sua cebola e tal, e põe lá naquele molho, né, para curtir. O que é o curtir? O curtir é isso.
impregnar aqueles legumes com aquele tempero. O batizar é isso, você fica curtido do Espírito. Na hora que você pega aquela cenoura, não é só cenoura, né? Se for uma pimenta boa, ai meu Deus do céu, de tão apimentada que está aquela cenoura inocente, mas está apimentada porque ela foi impregnada da pimenta no molho. É isso que é ser batizado no Espírito Santo. João batizou na água para a conversão, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a pouco tempo. Então esperem. Daí eles perguntaram: Senhor, é agora que ides restaurar o reino de Israel? Depois eu volto a isso, se Deus quiser. Mas o que Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou no seu poder. Jesus não desfez, não. Ele queria falar algo mais importante: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Você sabe que esse força no grego é dínamos. Então vos dará um dínamo, um gerador de força, não somente força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. E agora, versículo 9. Feita a promessa e dada a ordem, aí uma promessa e uma ordem: esperem o cumprimento. E a promessa: porque vós sereis batizados no Espírito Santo, descerá sobre vós o Espírito e vos dará força. Versículo 9, leia comigo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Versículo 11, este Jesus que acaba de vos ser arrebatado, bom, é a Bíblia da Ave Maria, não é uma Bíblia protestante não, né? Se fosse Bíblia protestante, nós ficaríamos achando que não, isso é tradução protestante. Não é, é a Bíblia da Ave Maria. E qual é o verbo que é usado? Que vos foi arrebatado. E arrebatar é arrebatar. Jesus foi arrebatado pelo Pai, no poder do Espírito, vos foi arrebatado para o céu. O que diz? Ele voltará do mesmo modo que o vistes subir. Vocês conhecem uma palavra no Evangelho que diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão? Irmãos, isso é para valer. Nós cristãos católicos somos dos mais ou menos. E nós padres somos dos mais ou menos para valer. Nós queremos facilitar tudo, explicar tudo com a cabeça, explicar tudo com a lógica. Bem, não é bem assim não, porque afinal das contas e tal, e a explicação a respeito disso, a exegese a respeito disso, não. Passará o céu e a terra, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não passarão, não passarão, não passarão. Então esta palavra vai se cumprir, vai se realizar, e não mais ou menos a coisa. Inventei um verbo, né? Não mais ou menos a coisa. Não, gente, não é mais ou menos. Não, vai acontecer. E nós católicos queremos celestiar tudo. Até o contrário, não é Jesus que vem, não, é a gente que vai, né? A gente põe tudo no céu. Não, ele voltará para onde? Para essa terra. Do modo que o viste subir, ele descerá. Se é descer, é descer. Se é descer, é descer. Ele descerá. Ele descerá. Da maneira que o viste subir, ele voltará. Voltará para onde? Voltará para esta terra. Para esta terra. Veja bem, eu não estou falando de fim de mundo. Não fique com medo, não. Eu vou até o fim, dando todas as explicações, pela graça de Deus, bem baseado na Bíblia. Não estou falando de fim de mundo, pelo contrário, estou anunciando a época mais linda da história da humanidade, que está por chegar. A época mais linda da história da humanidade nesta terra. Não estou falando de fim de mundo, não. Então não é para se assustar. Claro, como num parto, ainda mais um parto que vem depois de uma gestação dolorosa, haverá muita dor neste parto, mas vai ser lindo.
Então, este Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir. O que acontece depois? Eles entram no cenáculo, está aí no versículo 12, e capítulo 2 anuncia, aconteceu Pentecostes. E veja bem, estamos aqui, Jesus subiu ao céu, Jesus subiu ao céu, Jesus foi arrebatado ao céu. Os apóstolos agora recebem a efusão do Espírito Santo e começam uma obra, começam uma missão. É a missão dos apóstolos, é a missão da igreja, é a missão dos cristãos. E tem demorado essa missão já 1992 anos. Bom, eu errei aí porque foi no ano 33, né? Foi no ano 33 que aconteceu isso aqui, depois de Cristo. Mas nós vivemos agora até 1992 esta missão da igreja. Gente, o primeiro derramamento do Espírito Santo foi lindo. Não somente o que aconteceu com os apóstolos logo em seguida, que eles saem. Pedro faz a primeira pregação, 3.000 pessoas abraçam a fé. Não vamos colocar no mais ou menos. Não é que eram 3.000, não, sabe? Eram umas 30 pessoas, 40 pessoas, e exageraram para 3.000, depois mais tarde chegaram. Católico é terrível para isso. Padre, então, me perdoe. Nós padres, para mais homenar as coisas assim, somos terríveis. 3.000 pessoas naquele dia foram batizadas, abraçaram a fé. Logo em seguida começaram os prodígios, os sinais. A primeira vez que Pedro e João vão ao templo, lá curam aquele aleijado, por isso são presos, são proibidos de pregar, voltam para a comunidade depois de serem ameaçados, contam para a comunidade não tem medo, pelo contrário, pedem mais prodígios, mais sinais. É verdade ou não é? Mais intrepidez no pregar o Evangelho. Isso já está lá no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. E eles todos ficam cheios do Espírito Santo. O lugar onde eles estão treme. E caminham os Atos dos Apóstolos. E vêm os diáconos. E depois uma coisa impressionante. A perseguição é muito dura, é muito árdua. Os apóstolos sofrem, os primeiros cristãos sofrem, os judeus não estão aceitando. E tem um danado deles que se chama Saulo, que acaba com a vida deles. Apedrejam a Estevão. E de repente as coisas de Deus pega o próprio Saulo, muda a vida dele, transforma a vida dele, deixa cego um tempinho, depois recupera a vista dele, o enche com o Espírito Santo pelas mãos de Ananias. E este Saulo sai a pregar lá mesmo na cidade de Damasco, pregar Jesus com toda a força. Ele passa 3 anos de retiro. Depois desses 3 anos de retiro, Paulo é enviado junto com Barnabé por todos os lugares e vai de cidade em cidade, de lugar em lugar, pregando o Evangelho. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Conta aqui muito de Paulo, mas Pedro vai, Tiago vai, João vai, todos eles vão, e vão os diáconos, e vai, Estevão morreu logo, mas vai Filipe, e como foi Filipe, vão também os outros diáconos, vão os primeiros cristãos. Uma maravilha acontece quando os romanos percebem, o Império Romano está todo eliminado pelo cristianismo, verdade ou não é? Até dentro da casa do imperador havia cristãos. E não era apenas os escravos, os servos, não. No meio das matronas, das senhoras do Império Romano, no exército romano, e não só nos soldados, nos oficiais, nos centuriões, nos comandantes do exército romano havia cristãos. Dentro da casa do imperador havia cristãos, havia conselheiros do imperador que já eram cristãos. Apesar de toda a perseguição, apesar de todos os mártires, apesar da loucura de Nero. Nero foi como é que chama aquele rei dos judeus que quis acabar com Jesus, Herodes, né? E mandou chacinar as crianças em Belém e nos arredores. Quem estava operando em Herodes era o anticristo, que queria acabar com o Cristo. Anticristo que quer acabar com o Cristo. Agora surgiu o Cristo na pessoa dos cristãos, cheios do Espírito Santo. Herodes, agora, é Nero, com a mesma força do anticristo,
aquele imperador louco, usadíssimo pelo inimigo. Mas quem operava nele eram as forças do anticristo, que quer acabar com os cristãos, apesar de todos os mártires. O Império Romano rui e de dentro dele surge o cristianismo. Gente, tudo isso fez o primeiro derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá no ano 33. O que acontece? A história caminha todos estes séculos. Primeiro milênio, nós estamos quase no final do segundo milênio. O que é que acontece a partir de 1967? Deus começa de novo a derramar o seu Espírito. Deus começa de novo a derramar o seu Espírito com a força, com a pujança, com a abundância que aconteceu no primeiro derramamento. Veja bem, ou mais. Veja bem, durante esses séculos todos, nunca faltou o Espírito Santo na igreja. Nunca faltaram os dons do Espírito Santo, nunca faltaram os santos na igreja. Mas um derramamento como esse, que nós estamos assistindo na nossa época, na nossa geração. Não é a nossa geração, é a nossa geração. Nós nascemos nos anos 60, nós nascemos nos anos 50, não é verdade? A nossa geração, nós nascemos nos anos 40. Não há gente que nasceu antes, não. Nós nascemos todos de 40 para cá e tal. Nós nascemos. E o mais importante, estamos vivendo, é a nossa geração. Você vivia no ano de 67. Os mais novinhos não, né? Mas você vivia no ano de 67. Quando o Senhor começou a derramar o seu Espírito. E gente, que maravilha! Que maravilha! Primeiro, a expansão desse derramamento começa lá nos Estados Unidos. E nesse pouco tempo, em 25 anos, hoje é o mundo inteiro. E ninguém segura, ninguém resiste, porque não é uma coisa de homens. Nós estamos falando de um movimento dentro da igreja, além dos movimentos na igreja, graças a Deus. Mas não é insistência nossa. A renovação não é um movimento. Não foi homem nenhum. Eu sei que houve homens muito inspirados por Deus, que criaram coisas lindas da igreja, como Chiara Lubbock fez os focolarinos, como esqueci o nome dele, que fez todo esse movimento catecumenal, né, aquele espanhol, esqueci o nome dele, né? Depois o Escrivá, que fez todo esse homens inspirados por Deus, que criaram movimentos dentro da igreja, é como os movimentos do mar. Mas a renovação não foi homem nenhum, não foi pessoa nenhuma que sentou no seu escritório ou que recebeu uma inspiração, não, aí é obra de Deus. E nós estamos sendo os beneficiados, a nossa geração está sendo a beneficiada por isso. E aí a grande pergunta, por que é que Deus derramou o seu Espírito desta forma? Por que é que Deus está derramando o seu Espírito dessa forma nos nossos tempos? Por quê? Será que nós somos melhores do que os outros? Por quê? Por que é que Deus não derramou desta forma o Espírito Santo nos séculos todos que se passaram? Veja bem, nós não estamos diminuindo as coisas. O que está acontecendo hoje é uma coisa inédita. Na igreja nunca mais houve um derramamento como aquele primeiro. Eu repito, o Espírito Santo sempre esteve presente, sempre esteve atuando. Mas um derramamento só a nossa época está tendo. E por quê, irmãos? Veja bem, assim como começava tudo isso depois que Jesus foi arrebatado e subiu, agora, veja bem, quando está chegando, quanto tempo falta, eu não sei. Quando já está chegando o tempo de Jesus voltar, esse Jesus que viste subir, voltará da mesma forma que o viste subir. O Senhor está derramando o seu Espírito, está derramando abundantemente o seu Espírito. Os dons do Espírito Santo, com aquela força do começo, voltaram hoje. As conversões, gente, a cada dia a pessoa se converte, em verdade ou não é? Nós mais antigos, o padre Joso está aí para dizer, antigamente, conversão era uma coisa até para escrever livro, não é? Era para dar notícia no jornal quando se convertia uma pessoa. Hoje, nós somos as demonstrações pela graça de Deus. Pela graça de Deus somos as demonstrações. Gente, a cada dia, gente se convertendo.
gente sendo convertida pelo Senhor, a cada dia, a cada dia. Mais ainda, a cada dia, gente sendo batizada no Espírito como nós, a cada dia, no mundo inteiro. Porque em todos os lugares há grupos de oração, em todos os lugares há seminários de vida no Espírito, em todos os lugares há evangelização nas ruas, evangelização nas casas, evangelização em casas de retiros. Você imagina num fim de semana como esse, né? Quanta gente em tantos lugares do mundo sendo batizados agora, nesse momento. Eu não sei quantas pessoas por esse mundo de Deus estão sendo batizadas no Espírito Santo. Quando é que isso acontecia na igreja? Quando é que isso acontecia na igreja? E por que é que está acontecendo isso? Isso espanta? Espanta os bispos, espanta os padres, e não é à toa. Porque nós padres não estávamos acostumados, a nossa formação não foi essa. Nós não vimos isso claro, nós tivemos que estudar uma teologia, né, para entender o que é que Deus estava fazendo. Só que de repente Deus muda tudo, e as coisas ficam diferentes, ficam complicadas. Nós não somos capazes de entender o que está acontecendo agora. Estranhamos por quê? Estranhamos porque realmente Deus está fazendo uma coisa estranha. E aí que está, por que é que Deus está derramando o seu Espírito hoje sobre a igreja? Porque nós somos a geração que estamos preparando a segunda vinda de Jesus. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho. Precederás o Senhor e lhe prepararás o caminho. Lhe prepararás o caminho. De que maneira? Volta lá para Lucas. E lhe prepararás o caminho, fazendo o quê? Dando a seu povo conhecer a salvação pelo perdão dos pecados. Pelo perdão dos pecados. E gente, a grande característica é esta: nós estamos no tempo de Javé favorável, a misericórdia de Deus está sendo imensa, o coração de Deus está aberto, escancarado, a misericórdia de Deus hoje é sem fim, hoje mais do que nunca, Deus está sendo rico em misericórdia, imenso em misericórdia, pródigo em misericórdia, para fazer a seu povo conhecer, experimentar, tocar a salvação, ser tocado pela salvação, pelo perdão dos pecados. E aí está a grande diferença. Quando Deus planta o trigo, vem o inimigo logo em seguida e planta o joio. Existem seitas, existem filosofias, existem religiões já por aí, falando de uma nova era, de um novo tempo, falando da era de Aquários, falando de uma felicidade que virá sobre esta terra, falando de tempos novos, de transformação do homem e tal. Não chamam isso bem de salvação, mas falam de liberação, de libertação e de mil coisas. E o homem que chega ao seu apogeu, o homem que chega ao seu ponto máximo, ao seu ponto ômega e etc. e tudo mais. Só que nada disso é pelo perdão dos pecados. É até uma humilhação para nós, nós temos que nos sentirmos lá embaixo que somos pecadores, o pecado está em nós, o pecado original nos pegou, nos machucou, nos feriu, nos pôs lá no chão. Muitos de nós estávamos caídos, outros estão caídos ainda hoje. Há muita gente, como mostra lá o Evangelho, o homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi vítima justamente dos ladrões. Os ladrões desse mundo, está lá no chão machucado, ferido, impotente, incapaz. Quando vem o samaritano Jesus para salvá-lo, e o que é que ele faz? Ele vem justamente para tirar a causa, a razão pela qual esse homem está no chão, pelo qual esse homem está impotente no chão, incapaz no chão. O que que o faz assim? O pecado. Não são apenas os acontecimentos, não são apenas os fatos, não é apenas a pobreza, não é apenas a miséria, não é apenas a rejeição, não é por causa do pecado. Claro, o pecado que também causou a rejeição, o pecado que causou também a pobreza, o pecado também que causou a miséria, o pecado também que causou o vício. Mas o mal que atingiu a criatura humana e que atingiu a sociedade humana é o pecado.
E Jesus veio para perdoar os pecados, para arrancar os pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. Essa é a razão, essa é a razão. E não há salvação sem perdão dos pecados. Porque foi Ele que perdoou todos os nossos pecados. E precisa perdoar os pecados de cada um. Cancelando o documento que acusava a pessoa, encravando na cruz. Sem isso não há salvação, não há salvação. Mas quando acontece isso, acontece a salvação. E o princípio da salvação está aí. E tu, menino, renovação, serás chamada profeta, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, irás na frente do Senhor e lhe prepararás o caminho, dando a seu povo conhecer, experimentar a salvação pelo perdão dos pecados. Pelo perdão dos pecados. E o que é isso? De onde é que vem isso? Graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus. Veja a oração da manhã, o que é que ela foi. Graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Assim como Jesus veio aquela primeira vez, só que veio humilde, simples, criança, em Belém, numa manjedoura e tal. Agora não. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Isso não é só o canto, está no Evangelho. Os 3 evangelhos, os sinóticos, quando falam no final do tempo, falam a esse respeito. Ele voltará com poder e glória. E todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí que está, não é somente na hora que Ele vier, não, irmãos, cada vez mais, e aqui é toda uma evolução sendo feita, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor, cada vez mais. E nós somos destes que já estamos fazendo essa proclamação, e levando mais gente, mais gente, mais gente, mais gente a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, graças à ternura e à misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. A renovação existe nesses tempos por causa disso. Nós estamos preparando a segunda vinda de Jesus. Nós estamos preparando a segunda vinda de Jesus. Esta é a nossa missão. A nossa identidade é essa, uma identidade profética. Somos fracos, se somos. Se somos. Se fôssemos lavar a nossa roupa suja agora aqui, somos. Houvesse água, né? Houvesse água, houvesse detergente e tal, e preparados especiais. Mas é que está. Deus pegou justamente o evangelho de ontem, gente dessa laia. Nós somos da laia de Mateus, né? E nos deu o perdão dos pecados, e nos lavou com o seu sangue, e cancelou o documento que nos condenava. Claro, nós encontramos frágeis, porque aí que está. Você imagina que aquele homem que apanhou daquele jeito, que ficou sem força, caído no chão, lá, depois que foi para a hospedaria, ele estava fortão e tal, e fazendo ginástica? Não. O tempo que aquele homem que foi pego no caminho ficou na hospedaria, ele ficou fraco, porque perdeu muito sangue, machucado, dores, talvez até quebraduras. Entende, gente? O tempo que nós vivemos na igreja, a igreja é esta hospedaria onde nós estamos, que é justamente o lugar de estadia no caminho de peregrinação. Nós estamos indo para frente, né? Nós que entramos nessa hospedaria, chegamos fracos assim. Já estamos vivos, já fomos banhados pelo sangue de Jesus e pelo azeite do Espírito Santo. Eles estão em nós. E ainda o hospedeiro recebeu 2 denários para cuidar da gente, que repete novamente o sangue de Cristo, novamente o Espírito Santo para nos curar. Não é outra coisa, é a palavra, é a Eucaristia, é a salvação que vem do sangue de Jesus, da palavra de Jesus, é a Eucaristia que vem, é o Espírito Santo que vem. E a igreja nos dá isso, ela tem os 2 denários para este tempo.
Só que nesse tempo nós vivemos na fragilidade. E não estranhemos, e não estranhemos, e não estranhemos, e não estranhemos. É que nós exigimos muito de nós. Nós exigimos de nós uma perfeição que nós não temos. Exigimos dos irmãos uma perfeição que nós não temos. Exigimos que eles não tenham essa perfeição. Exigimos uma força que eles não têm. Claro, é preciso que dentro de cada um de nós haja determinação. Eu sou do Senhor, eu quero ser do Senhor. Eu sou vocacionado à santidade, eu sou enviado para a santidade, eu quero ser santo. É como aquele doente na hospedagem: eu quero me curar, eu quero me curar, eu quero me curar, eu quero me curar, eu quero me curar. Mas você sabe, né? Depois de uma operação, eu quero me curar, e você consegue logo ficar curado? Você consegue voltar ao serviço? Você consegue cuidar da casa do jeito que você estava? Não consegue. É preciso que haja determinação, e é isso que temos que fazer. Mas que somos frágeis, somos. E a nossa restauração, gente, é dura. O tempo que nós passamos na hospedaria da igreja é um tempo de restauração. O Senhor está fazendo a recalchutagem em nós. É por isso que também a renovação se chama renovação. Não é que o batismo no Espírito já nos fez perfeitos. Pelo contrário, o batismo no Espírito foi o primeiro derramar do óleo em nós para começar a curar a ferida e as consequências que as feridas dos ladrões deixaram em nós. As quebraduras e os lugares onde o sangue jorrou e fomos esvaziados, é toda uma obra de restauração. Toda uma obra de restauração. É isso que nós estamos vivendo na igreja. E por isso Deus nos dá o seu Espírito. Nós somos os primeiros a experimentar. Nós somos a geração que vamos nos encontrar com o Senhor. Nós somos a geração que vamos encontrar com o Senhor, e temos que estar preparados. Nós somos a noiva que vai se encontrar com o esposo, com o noivo que está chegando. Então, nós em primeiro lugar precisamos ser preparados, e Deus está agindo em nós, Deus está agindo em mim, Deus está agindo em você, e Deus precisa fazer a obra em você. Há muitas parábolas mostrando isso, porque, gente, não é condenação em cima não. Para nós nos encontrarmos com o noivo que está vindo, quem é, quem não é, não é. Os homens veem as aparências, mas Deus vê o coração. Deus vê o coração. Dá para enganar a gente mesmo, dá para enganar os outros, mas a Deus ninguém engana, ninguém engana. Dizendo isso, eu não estou colocando acusação, não estou colocando mais peso. Pelo contrário, até mesmo você sabe das suas fraquezas, sabe dos seus percalços e das suas quedas, mas você sabe da sinceridade do seu coração. Você sabe da verdade do seu coração. É isso que Deus vê. É isso que vai fazer-nos encontrar com o noivo que está chegando. Então, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser renovados. Veja, não é apenas aquela renovação de eu que tenho mais um dom, que eu tenho mais um ministério, eu já comecei a cantar no coral, eu já sou o cantor que chego aqui e venho apresentar justamente a última música que eu sei cantar, e glória a Deus e tal. Não. Não é eu que agora tenho ministério, me ponho na frente, agora eu prego. Claro, tudo isso precisa. O Senhor nos dá dons, o Senhor nos dá ministérios, o Senhor nos põe na frente. Mas, gente, não é uma ascensão como nós subimos nas firmas e nas empresas da política. Não. Nós ocupamos cargos e posições e lideranças e ministérios para a cura do povo de Deus, para a transformação do povo de Deus. Mas nós estamos sendo recuperados, estamos sendo renovados. A renovação acontece em nós, e a única maneira de chegarmos diante do noivo, que é Jesus que está chegando, e sermos a noiva, cada um de nós forma essa noiva. Mas para eu poder ser assumido, abraçado pelo noivo e levado no coração do noivo, eu preciso ser, e quem é, e quem não é, não é. E quem não é, não é. E o tempo que o Senhor nos dá para fazer esta renovação é este. Digam as noivas. E as que foram noivas, né? E as que... É fácil você recordar. E nas vésperas do casamento, em modo especial ali na véspera, antevéspera, e que a noiva vai e toma aquele banho e tal, e tratamento de pele... E é justo. E tirar todas as berebas e todas as piriricas. E faz o pé, e faz a mão, e faz a unha.
e tal. E é justo para quê? Porque você vai se encontrar pela primeira vez, pessoalmente, na intimidade, tu a tu, com o seu noivo, que vai ser o seu esposo para sempre. Então você tem que se preparar. Gente, é a mesma coisa, não é outra coisa. Cada um de nós masculinos também, nós barbudos, não é? Nós barbudos também estamos vivendo isto. Nós estamos nos preparando, nós barbudos estamos nos preparando para isto. Preparando-nos porque vamos nos encontrar pela primeira vez na intimidade com o noivo, que vai ser o nosso esposo para sempre. Então temos que nos preparar, e a renovação precisa acontecer em nós. É por isso que o Senhor dá abundância de perdão, e é por isso que o Senhor dá abundância de dons. Gente, eu sei, a vida nos machucou, o mundo nos machucou, o inimigo nos machucou. E olhando as feições a gente vê, né? Olhando as feições a gente vê. Eu não estou com condenação nenhuma, não. Olhando as feições a gente vê como o mundo nos machucou. E há muita coisa das quais você é consciente, e há muitas coisas das quais você não consegue nem ser consciente. Saiba bem as dificuldades que você tem na sua sexualidade, as dificuldades que você tem de malícia dentro de você, as dificuldades que você tem do seu temperamento, e você que é irascível, e você que briga, e você que ralha, e você que é impaciente. Eu não estou minimizando, não. Foram os estragos que o mundo, que a vida fez em você, os estragos que o pecado não é uma coisa aérea, o pecado é uma coisa concreta. O pecado é justamente a arma do inimigo para acabar conosco, para destruir a gente. E realmente, infelizmente, mas é real, o inimigo nos trucidou. Nós somos como aquele homem de que fala o evangelho na parábola, no chão, machucado, ferido, sem força, sem condições, e passa a levita e passa a sacerdote, e nós no chão. Porque só Jesus, e aquilo que Jesus trazia, o vinho de Jesus, que é o seu sangue, o óleo de Jesus, que é o seu espírito, para nos levantar. Mas mesmo depois de levantados, nós, desculpa a expressão, estamos rebentados fisicamente, rebentados psicologicamente, rebentados sensivelmente, rebentados espiritualmente. Somos uma geração rebentada. E daí a abundância do Espírito Santo. Por que é que Deus está derramando os seus dons e quer que nós usemos os dons? Nós, os machucados, desculpa a expressão, os leprosos, cada um carrega a sua lepra, a sua leprinha de estimação, ninguém vê, mas tem os coitados cuja lepra está no nariz e todo mundo vê, na orelha, nem tem mais orelha, o beição já caiu. Mas os outros, e nós pares também, os enfermeiros e os médicos nesse hospital, gente, são todos leprosos, não duvide não, hein? Todos, não estou condenando ninguém, somos todos leprosos. E alguns têm uma leprinha mais escondida que ninguém vê, mas que tem e está lá. Mas por que então o Senhor dá a nós a abundância dos dons hoje para sermos curados? Deus pega a nós leprosos e nos usa para nós ministrarmos uns aos outros. Não tenha medo, não é você. São os atos do Espírito Santo em você. Você conhece o livro chamado Atos dos Apóstolos? Qual é a boa tradução de Atos dos Apóstolos? São os atos do Espírito Santo nos cristãos. São os feitos do Espírito Santo nos cristãos. São as façanhas, conhece a palavra façanha, né? As façanhas do Espírito Santo, os feitos, os prodígios do Espírito Santo nas pessoas. Deus quer que o Espírito Santo produza, realize os seus atos, as suas ações, as suas façanhas, os seus prodígios, através de você. Ele quer se manifestar em você. É o Espírito Santo curando fisicamente, curando interiormente, libertando. É o Espírito Santo, ele quer fazer, ele tem urgência de fazer, porque a noiva precisa ser preparada para o noivo. O noivo está chegando, e é preciso se preparar, Gente, a oração é necessária, não é apenas um capricho, a oração é necessária porque a oração é este banho hoje, este banho amanhã, é o remédio hoje, é o remédio amanhã.
É o antibiótico hoje, o antibiótico amanhã, para nos curar das consequências que o pecado deixou em nós, que o mundo deixou em nós, que o mal deixou em nós, para nós nos encontrarmos com o noivo que está chegando. E ao mesmo tempo nós não podemos ser cruéis, enquanto nós estamos sendo curados, nós somos agentes da cura para os nossos irmãos. E é interessante, quanto mais nós agimos na cura dos nossos irmãos, mais nós somos curados, porque é dando que se recebe. Não se esqueça disso. No reino de Deus, todos os princípios são princípios, todas as leis são leis e funcionam assim. É dando que se recebe. Quanto mais você leva a salvação, cura, libertação aos seus irmãos, veja bem, você que tem ministério, quanto mais você reza pelos seus irmãos, para a cura dos seus irmãos, para a libertação dos seus irmãos, mais também o Senhor vai agindo em você, mais o Senhor vai agindo em você. Se você às vezes nem tem tempo para você, o Senhor busca tempo para você, ocasião para você. Saiba disso, é dando que se recebe, é dando que se recebe. Mas todos nós precisamos de todo este banho de renovação, esse banho de carisma, esse banho de dons, para prepararmos-nos para o noivo que está chegando. Aleluia, é isto mesmo. É isto mesmo. Lembra daquela outra parábola? Que o Senhor mandou chamar, o pai de família mandou chamar para as bodas do seu filho, gente da rua, foi ou não foi? Os primeiros não quiseram vir, ele mandou chamar o pessoal da rua, os mulambentos da rua. Nós somos os mulambentos da rua, somos. Infeccionados, doentes, as doenças da rua nos pegou. Desculpe a expressão, as doenças da sarjeta nos pegaram. Mas fomos introduzidos na sala do banquete. E o pai entrou satisfeito, e vendo todo mundo revestido com a veste nupcial, né? E a veste não era apenas uma veste exterior, uma veste interior, encontrou um sem a veste. Lembra do resto? Eu nem vou recordar, mas que injustiça, mandou chamar e encontra o coitadinho sem a veste, só que não dá, gente. Porque a esposa, ela se une vitalmente ao seu esposo, é ou não é? A esposa se une vitalmente ao seu esposo. Para eu e você nos unirmos vitalmente ao esposo que é Jesus, temos que ter a qualidade de Jesus. Temos, não tem outro jeito. Ou temos a qualidade de Jesus, ou nós não vamos conseguir nos unir vitalmente a Jesus. Foi por isso que na parábola houve toda aquela severidade. Não vai dar para se encontrar com o noivo, não vai dar para abraçar o noivo, não vai dar para entrar um no outro, não apenas fisicamente, mas entrar alma com alma, espírito com espírito, e sermos um com o nosso noivo, que é Jesus, que vai ser o nosso esposo por todo sempre. Não vai dar se nós não formos, se a transformação não foi feita, se a renovação não foi feita, se a restauração não aconteceu, não vai dar. E é por isso que Deus está dando à nossa geração, à sua geração, à minha geração, nesse tempo hoje, todo esse derramamento do Espírito. Não fique mais acachapado, não tenha medo. Pelo contrário, encha-se de alegria. O Senhor está dando uma provisão maravilhosa que nunca deu nas gerações passadas. Porque a nossa geração vai ver o Senhor. Vai ver o Senhor. Vai ver o Senhor. E por que eu digo isso com toda certeza? É só você voltar um pouquinho o seu evangelho para o evangelho de São Mateus. Lucas também tem, mas eu preferi voltar do que ir para frente. Lá no capítulo 24, versículo 32. Compreendei isto, Mateus 24, 32. Compreendei isto pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Veja bem, 24, agora 33. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Eu, em verdade, vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Gente, qual é a geração que está vendo esse derramamento do Espírito Santo? Nós. Os outros não viram. Nós estamos vendo. Em verdade, é juramento, vos declaro, não passará esta geração que viu esse derramamento do Espírito antes que tudo isso aconteça. E qual é que tudo isso aconteça? Isso é um sinal de que o Filho do Homem está próximo à porta. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.